Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o canal Matheus Fernando Repórter. Bom, pessoal, tá chegando o dia e o momento do clássico. Conforme os dias vão passando, as informações vão esquentando, o bastidor vai ficando agitado, a torcida também se agita um pouco mais. E ontem o técnico Roger Machado, nessa última quarta-feira, após treino da manhã, concedeu uma entrevista coletiva onde ele relatou vários bastidores. Inclusive ele falou sobre Renato Portaluppi, sobre o Grenal, sobre os jogadores que podem estar à disposição ou não, sobre Gabriel Carvalho, que foi um dos assuntos que foi bastante enfatizado pelo treinador. E aqui eu quero destacar exatamente com o primeiro tema, o Gabriel Carvalho, meia de 17 anos, que foi destaque aí do jornal inglês The Guardian como um dos melhores jogadores do Sub-17 do mundo, um dos jogadores mais talentosos na categoria. Tem outros dois brasileiros também, do jogador do Palmeiras e também jogador do Fluminense. E é um jogador que hoje é indiscutivelmente titular no Internacional. Mesmo jogando um pouco fora de posição, ele já se apresentou um melhor futebol jogando um pouco mais centralizado, mas hoje tem o Alan Patrick, ele então joga um pouco mais aberto pela esquerda, onde o técnico Roger Machado destacou na entrevista sobre o Gabriel Carvalho, que é um jogador que tem bastante maturidade pela idade também, pelo que ele entrega dentro de campo. Ele citou a última partida do Internacional, que foi um empate diante do Corinthians, ainda no sábado retrasado, pelo Brasileirão, onde o primeiro gol do Corinthians foi de um erro do passe do Gabriel Carvalho, que, pelas palavras do Roger, ele ficou uns 5 minutos meio que desligado, meio que fora da partida, mas logo depois voltou aí a apresentar o bom futebol ainda dentro da partida. Ele voltou pro jogo, ficou uns 5 minutos ali meio que desligado e voltou. E o técnico Roger Machado ainda destacou que não falou nada no intervalo, nem no pós-jogo, mas conversa bastante com o jogador, sempre tenta passar um feedback para o atleta, mas que é um jogador que tem uma qualidade técnica muito boa, e é um jogador que a qualidade dele é muito madura para voltar para a partida e desempenhar o que ele sabe dentro das quatro linhas. E é claro, é um jogador que o técnico Roger Machado tem aí a confiança no jovem Gabriel Carvalho. Outro jovem, que o técnico Roger Machado está dando um pouco mais de confiança para ele ir jogando aos poucos, foi o Ricardo Matias, jogador que assinalou o gol de empate colorado diante do Corinthians já nos acréscimos do segundo tempo. E esse jogador, muito provavelmente, possivelmente, não vai estar à disposição para o Grenal. A gente sabe de toda a confusão que aconteceu no jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20, aquela pancadaria que dentro dos jogadores do Internacional e do Ceará, o Inter venceu aquela partida, e o Ricardo Matias foi um dos jogadores que se envolveu na briga, na pancadaria e na polêmica toda. Pois é, o jogador foi julgado e foi punido com 4 jogos de suspensão, ou seja, já no Clássico Grenal já teria cumprido o seu primeiro jogo de suspensão. Matheus, mas é por uma outra categoria, Matheus. Por que se a confusão foi a pancadaria toda foi no Sub-20, por que ele vai cumprir no Campeonato Brasileiro Profissional? Pois não tem outro mais campeonato da categoria para o Internacional disputar. Então, sobra aí um campeonato que é orquestrado e organizado pela CBF, sobrou o Campeonato Brasileiro, então é ali que ele vai cumprir suspensão. O técnico Roger Machado falou que treinou o Ricardo Matias com uma outra peça ofensiva nos treinos colorados, com uma outra alternativa de partida, até para dar uma pressionada meio que na direção do jurídico do Internacional. Então, se abre mais leque de opção, mas espera para ver o que o pessoal do jurídico do Internacional vai conseguir fazer ou não. Talvez mudar isso por uma pena financeira, doação de cesta básica, ou com um efeito suspensivo, alguma outra coisa, alguma outra situação. Mas até o momento que eu estou gravando este vídeo, nada de diferente aconteceu e até o momento o Ricardo Matias está suspenso para o Clássico Grenal. Quem o Roger Machado ainda está pensando em contar é com Borré, Valência, Borré, Agustín Rogel e Fernando. Ambos os 3 jogadores voltando de lesão, jogadores que no início da semana até treinaram com um grupo de jogadores, mas nos últimos 2 treinos até que ficaram de fora. O Fernando treinando, correndo em volta do gramado e treinando de tênis. O Borré e o Rogel na academia, pois choveu aqui no Rio Grande do Sul nos últimos 2 dias, então o campo pode aí ter a tendência do campo ficar um pouco mais pesado, forçar a musculatura, então para não ter o risco de perder esses jogadores,
o técnico Roger Machado optou por essa situação. Pelo Roger Machado e pelas palavras dele, e pelo do empenho do pessoal do departamento físico e médico do Internacional, os três jogam. Mas até para manter o mistério, o técnico Roger Machado explanou essa situação, que é o dia a dia, e também pela vontade dos jogadores estar em campo, mas é o dia a dia que vai mandar e que vai decidir quem vai jogar ou não. Como eu falei também, o Internacional está pensando aí, está tentando contar com esses três jogadores, mas tem outros dois jogadores que o técnico Roger Machado também vai poder contar, com o Valência, voltando da parada de data FIFA, e também o goleiro, o Rocher, né? Sérgio Rocher voltando também a estar à disposição, além do Gustavo Prado também voltando da seleção sub-20. O técnico Roger Machado explanou essa situação do Grenal, com o clássico, algo atípico que ele vai disputar na sua carreira, dessa vez defendendo as cores do Internacional, venceu isso muito defendendo as cores do Grêmio, agora está no lado vermelho da força, que vai ser algo que vai ficar aí registrado na sua carreira, que ele espera dar aí um grande espetáculo para a torcida, que mesmo quando o Internacional teve um pouco de um público pequeno no início da sua amostragem, agora é a hora de também dar uma amostragem boa diante de uma parcela maior da torcida, que a expectativa é de 48 mil a 50 mil pessoas, mesmo com toda a polêmica da questão da venda de ingressos. Torcedores, até sócios, não conseguiram o ingresso para participar e assistir o Grenal, mas essa situação que o técnico Roger Machado colocou sobre a torcida. Sobre a questão de comando de casa-mata, ele falou sobre o técnico Renato Portaluppi, onde ele comentou que conhece o Renato, já trabalharam junto em outras situações, e é agora uma grande disputa de casa-mata, de liderança de casa-mata. Roger Machado e Renato Portaluppi. A gente sabe de toda a confusão que deu no início da semana, o Renato não apareceu no treino da segunda-feira por ser um treino físico, enfim, só voltou a trabalhar com o grupo na terça-feira. Isso criou um reboliço, uma polêmica nos bastidores internos do Grêmio, também do pessoal da imprensa que cobre as notícias e o dia a dia do Grêmio. E então esse é uma pimenta a mais, um bastidor a mais que deixa o Grenal, o bastidor do Grenal um pouco mais quente. Então, esperar agora os próximos dias. O Inter deve voltar a treinar nessa quinta-feira com todos esses jogadores que eu elenquei aqui. Talvez nesse treino já tenha também a participação do Roja, do Fernando, do Borré, o Valência e o Rocher voltando a estar à disposição. Gustavo Prado também, o Henrique Menck pode ser uma outra peça também fundamental, o goleiro Henrique Menck. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. O Inter treina nessa quinta, faz o último treino na sexta-feira, que geralmente é um rachão, um treino mais descontraído, ou bola parada, ou para ajustar uma coisa ou outra, mas deve ser um treino um pouco mais forte, mesmo sendo o último, para forçar, levar a musculatura ao estresse, para ver quem Roger Machado vai poder contar de fato ou não para o Grenal. Tu colocaria Borré, Roja e Fernando na partida? Tu acha que Gabriel Carvalho vai ter um bom desempenho no clássico Grenal? O que tu acha desse embate entre Renato Portaluppi e Roger Machado na casa-mata de ambas as equipes? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!